Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Haqq TV. Vamos às notas para esta noite informativa. O secretário da Organização Continuadores de Moçambique, em Nampula, considera haver avanços significativos nas ações que visam a defesa dos direitos da criança, consubstanciados pelo aumento do estabelecimento de ensino e infraestruturas de saúde. Junito Daniel fez estas declarações à margem da celebração dos 34 anos da Organização Continuadores de Moçambique, que esta sexta-feira tiveram lugar no país. O ponto mais alto das comemorações da data foram caracterizadas pela deposição de uma coroa de flores no monumento aos heróis moçambicanos, cerimônia que foi testemunhada por membros do governo, professores, encarregados de educação e milhares de crianças de várias escolas da cidade de Nampula. O secretário da Organização Continuadores de Moçambique disse que registra com agrado no distrito de Nampula a redução de casos de desnutrição crônica em crianças dos 0 aos 5 anos de idade, em resultado das medidas implementadas pelo governo e seus parceiros de cooperação. Queremos parabenizar o governo, assim como os parceiros que trabalham em prol de criança, porque é um processo notável, aquilo que nós temos visto, que o tema de casamentos prematuros, violência doméstica, trabalho infantil, tráfico de menores, esses temas estão sendo praticamente reduzidos. É a razão de nós louvarmos como crianças, como continuar dessa nação. O fato dos casamentos prematuros. Junito Daniel deixou ficar alguns comentários em torno da lei sobre os casamentos prematuros e apelou para a intensificação de medidas tendentes a acabar com o fenômeno na sociedade. Estamos num bom caminho. Relativamente aos anos anteriores, nós vimos que há muito envolvimento do governo e, sobretudo, com a nova lei que diz que aquele que for encontrado a violar os casamentos prematuros, este será punido. E isto nós louvamos bastante como criança. Este ano, as comemorações do Dia da Organização Continuadores de Moçambique celebram sob o lema 34 anos continuadores investido na criança, o futuro do país. Membros da Organização Continuadores de Moçambique em Nampula enalteceram os esforços do governo à procura de soluções para melhorias de condições de vida das crianças no país. A posição foi manifestada esta sexta-feira durante as comemorações dos 34 anos da Organização Continuadores de Moçambique. Você tem direito à assistência médica, respeitar os mais velhos e os mais novos, estudar, tem direito de ajudar lá em casa. O governo tem que dividir carteiras, dar na escola, distribuir carteiras, cadernos, pastas. O comentário é que não é bom violar as crianças, não é o direito da criança, não é bom contraviolar os direitos da criança. Isso não é bom. Deixo para os comentários para lá em casa aqui. Não devemos sexualizar os direitos da criança, devemos cumprir com os direitos da criança. O governo para punir os pais, aqueles que violam as crianças. Para o governo fazer mais hospitais, escolas, para a nossa assistência. Peço também para fazer mais coisas, mais estradas, mais coisas que nós estamos a precisar aqui no nosso país. O governo do distrito de Nampula mostra-se preocupado com o aumento de casos de casamentos prematuros e exige a multiplicação de esforços de todos os segmentos da sociedade no combate ao fenómeno. O apelo foi lançado pelo administrador do distrito à margem das comemorações dos 34 anos da Organização Continuadores de Moçambique, assinalados esta sexta-feira em todo o país.
Alfredo Matata, que falava momentos depois de deposição da coroa de flores no monumento aos heróis moçambicanos, lançou um desafio aos pais encarregados de educação no sentido de se empenharem para manter as crianças no ensino como forma de contribuírem para o desenvolvimento do país. Queremos aproveitar e lançar mensagem no sentido de os pais encarregados de educação fazerem tudo por tudo para que as crianças continuadoras estudem. As crianças estudem para o país no futuro desenvolver. Não existe nenhum desenvolvimento com analfabetismo, este é um dado. Por isso, nós estamos aqui a ver muitas crianças do ensino primário, algumas do ensino secundário, mas o mais importante é que devem ser os pais encarregados de educação assumir este papel de pormos as crianças nas escolas, as crianças estudarem, as crianças se formarem, para que elas amanhã cresçam com um ambiente harmonioso e dominem a tecnologia e a ciência para dar continuidade ao país. Então, o maior trabalho que o governo tem feito é falar com os pais, que não deixem as suas crianças que se casarem. E nós temos conhecimento que alguns casamentos são de consentimento dos pais. Alfredo Matata aproveitou a ocasião para lançar o apelo aos líderes comunitários no sentido de serem vigilantes por forma a evitar a ocorrência de casos de casamentos prematuros nas suas comunidades. É preciso trabalhar muito fortemente neste assunto. Nós não estamos bem, e eu devo confessar isso. Temos alguns casos que se reportam. Felizmente já reduziu o envolvimento dos professores. Tínhamos no passado alguns casos em que professores também envolviam-se nesta situação de se envolver com as meninas, não é? Mas esta situação, felizmente, nesses últimos 3, 4, 5 anos esta situação está bem combatida, porque também as medidas quanto a isso são rígidas. É o professor que corre risco de perder o emprego. Esta situação resolvemos. Mas ao nível dos encarregados de pais de educação, ainda esta situação continua. Aqui estamos na cidade, na zona urbana, mas também temos a zona rural, temos as localidades de Anchilo, Namachilo, Sawasawa e outros. Este trabalho tem que ser feito em todo o território do distrito de Nampula, se não mesmo a província. É uma preocupação, alguns distritos da nossa província têm este problema e o distrito de Nampula é um deles. O administrador do distrito de Nampula pediu uma maior colaboração dos responsáveis dos estabelecimentos de ensino para se tornarem mais vigilantes com vista a evitar o surgimento de casos de casamentos prematuros. O Instituto de Fomento do Caju, em Nampula, está a capacitar monitores de comercialização de castanha de caju, de modo a torná-los aptos para participarem ativamente no processo de fiscalização, envolvendo as várias etapas da cadeia de valor da cultura. A medida está enquadrada nas ações de preparação da campanha de comercialização, que arranca oficialmente no próximo dia 28 de outubro corrente. Durante a capacitação, que envolve igualmente técnicos dos serviços distritais de atividades económicas, vão ser debatidas questões relacionadas com a forte prevalência de comerciantes informais no processo de comercialização, a sonegação de informações por parte dos comerciantes sobre as quantidades de castanhas exportadas, a prática de preços baixos que influenciam a retenção da castanha pelo produtor, fraca qualidade do produto em consequência da colheita precoce e atrasos na disponibilização de fundos para a monitoria do processo de comercialização. Esta formação constitui uma das ações de preparação para o sucesso da campanha. E como sabemos que a comercialização de castanha de caju envolve vários atores, envolve vários intervenientes e vários procedimentos, então há toda a necessidade de realizarmos esta formação, que é para sabermos quem faz o quê, onde fazer e como proceder. E dito isto aqui, estamos hoje com cerca de 86 participantes, entre os diretores de agricultura, denominados cidades, os técnicos fiscais que vão fazer parte deste processo nos locais de transição da castanha durante o processo de comercialização. Na província de Nampula,
A campanha de comercialização da castanha de caju 2018-2019, que decorreu entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019, registrou resultados bastante animadores que permitiram superar a meta prevista na ordem de 7,85% em relação à campanha anterior. Em relação à perspectiva, o balanço inicialmente da campanha 2018-2019, o desempenho foi positivo e situou-se acima de 100% e houve um crescimento que se situou à volta de 7,85%. E para esta campanha, várias atividades foram planificadas, várias ações foram realizadas, partindo do tratamento químico dos cajueiros, a poda. Os produtores realizaram limpeza dos cajueiros, que é para reduzir queimadas descontroladas, assim como competição em nutrientes e, portanto, água com infestantes. Na presente campanha, a província de Nampula perspectiva comercializar cerca de 72 mil toneladas de castanha de caju que se destinam ao mercado interno e para exportação. A Faculdade de Direito da Universidade Católica de Moçambique, em Nampula, procedeu esta sexta-feira à apresentação de trabalhos de investigação sobre temáticas relacionadas com as reformas do direito em Moçambique. A ação está enquadrada nas 5ª Jornadas Científicas, organizadas por aquela instituição de ensino superior que define a formação de profissionais que se identificam com os problemas sociais do país. As 5ª Jornadas Científicas acontecem no momento em que o país registra mudanças significativas do ponto de vista legislativo na organização do Estado e seu funcionamento, operadas pela revisão pontual da Constituição realizada em 2018. Neste contexto, as 5ª Jornadas Científicas abrem uma oportunidade de reflexão e debate de cariz académico através da apresentação de trabalhos de investigação do ramo de direito relacionadas com as reformas que constituem um grande desafio para o país. Nós promovemos para estimular, seja os docentes, em grupos ou particularmente, individualmente, digamos, a investigarem. Aliás, esta é uma das recomendações que se dá, seja do Ministério de Tutela e das nossas direções de Ciências e Tecnologia, que as universidades promovam a pesquisa, promovam a investigação como parte do processo de ensino e, através disso, deem um contributo ao desenvolvimento do nosso país. Os temas, naturalmente, serem de tal modo que encontrem um caminho para contribuir em novidade também para o desenvolvimento do nosso país. As jornadas científicas constituem um espaço de extrema importância para a disseminação, debate e reflexão sobre questões relevantes de natureza técnica, económica, social e jurídica, desenvolvida por investigadores visando contribuir na maneira de pensar sobre os problemas que o país enfrenta atualmente. Pelos temas que estamos aqui a debater, da reforma curricular, não trazerem uma novidade não serão nada. E a novidade que trazem é que o nosso currículo e o processo do nosso ensino tem que estar no nível do padrão internacional. E isso vai mostrar a qualidade do empenho de todos, seja estudantes como docentes, no processo de desenvolvimento. As 5ª Jornadas Científicas da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Moçambique, em Nampula, decorre sob o lema As reformas do direito e os desafios de um novo Moçambique. A Biblioteca Provincial Marcelino dos Santos, em Nampula, ressente-se da insuficiência, falta de livros didáticos para facilitar a consulta dos utentes que frequentam aquele estabelecimento. Inaugurada em 2010, a Biblioteca Provincial de Nampula conta atualmente com 210 obras que se revelam insuficientes para satisfazer a demanda. De acordo com o chefe do processamento daquele estabelecimento público, o facto deve-se à falta de assistência por parte da Direção Provincial da Cultura e Turismo, que tutela a instituição. Como biblioteca, nós temos muitos problemas
sobretudo que diz respeito às obras, para respondermos às necessidades dos nossos leitores. E com a explosão do número das escolas na cidade, em particular, institutos de formação, universidades, isso também tinha que se alinhar com o número de obras que nós devíamos ter para respondermos a essas necessidades. Mas não temos tido condições para tal. E os poucos livros que temos, que são mais usados, e neste momento estão destruídos. Estão destruídos por quê? Porque o livro usado mais de 2 pessoas tem poucos dias de vida. O nosso entrevistado referiu que o aumento do número de estabelecimentos de ensino na província tem sido uma das causas que contribuem para uma afluência de alunos do estabelecimento, fazendo com que as obras existentes não sejam suficientes para satisfazer a procura. O lançamento que temos feito, a campanha, mas para além da campanha nós fizemos muitas cartas, enviamos para os bancos, fizemos carta, mas nenhuma das instituições nos deu resposta. O princípio deste ano, manuais bons que tínhamos, eram de 210 manuais, da 8ª à 12ª. Mas deste número está destruído. Os livros bons que estão ali não chegam ao número de 15, não chega, com páginas completas, com capa, não chega ao número de 15, não chega. Até podemos documentar, podemos ir lá, vamos ver, quase 95% dos livros que estou a referir já não tem capa, se tem capa, a capa já está rasgada. Então, não temos praticamente, e nós não sabemos como é que vamos abrir o ano letivo. Não sabemos. Temos ali 10 manuais que tínhamos conservado como estoque, mas porque daqui a nada vamos com as preparações dos exames, as preparações para as admissões, daqui a bocado nós vamos lançar os 10 manuais que conservamos, e não são de todas as disciplinas. Como forma de ultrapassar a situação, a instituição está empenhada numa campanha de angariação de fundos para a aquisição de mais livros com vista a minimizar o problema. Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral contesta o despacho do Tribunal Provincial de Nampula, que recaiu sobre o recurso de contencioso eleitoral constatado durante a realização da votação e do apuramento parcial dos resultados das eleições de 15 de outubro passado ao nível da província. O secretário-geral do partido, que falava esta sexta-feira em conferência de imprensa, mostrou-se indignado pela posição assumida por aquela instituição de justiça que alegou não haver matéria suficiente e falta de clareza sobre a natureza do recurso apresentado por aquela formação política. O órgão de justiça de nível provincial não achou matérias suficientes para julgar este processo que foi fraudulento a olho de todos os moçambicanos, a olho de todos os observadores. Já temos o relatório parcial da missão de observação da União Eleitoral. É claro naquele relatório a afirmação de que as eleições não ocorreram de forma pacífica, e nós, quando remetemos aos órgãos de justiça essas reclamações, é triste que a resposta seja: não há matéria suficiente para fazer face a essas inquietações. O mais espantoso é que este pronunciamento do órgão de justiça de nível provincial aparece com a sustentabilidade de que o partido AMUSI não apresenta lá provas claras do que está a relatar. Armínio Sumaila disse que o recurso apresentado pelo seu partido levanta questões que se prendem com irregularidades registradas durante o período de votação e do apuramento parcial dos resultados eleitorais. Nós temos aqui em mão o processo remetido de recurso remetido ao Tribunal Provincial da província de Nampula, onde constam todas as provas daquilo que nós relatamos como inquietação, daquilo que nós relatamos como incompatibilidade de dados. Estamos a falar de violação de números, discrepâncias de números em atas e editais. Temos todas as atas e editais neste processo que comprovam que
que se foram as irregularidades verificadas no processo de apuramento a partir do nível, do nível distrital até ao nível provincial. E achamos este como o meio que nós podemos usar para chamar a atenção aos órgãos de justiça do país que não se encostem a nenhum partido político, que trabalhem como órgãos de soberania, como órgãos que estão para velar aquilo que é o bem dos moçambicanos. A ação do Movimento Unido para a Salvação Integral garantiu que vai criar mecanismo para a interposição dos recursos das instâncias de justiça para que o caso possa merecer a devida apreciação com vista à responsabilização dos órgãos eleitorais. A missão de observadores da Comissão Nacional de Juventude considera que o processo de votação nas eleições presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais de 15 de outubro passado decorreu de forma ordeira, apesar do registro de ilícitos eleitorais e focos de violência em alguns pontos do país. A declaração foi feita esta sexta-feira na capital do país. No que diz respeito aos cadernos eleitorais, em todas as mesas por onde a missão dos observadores da CNJ passou, havia conformidade entre o caderno original e as cópias, com exceção de algumas mesas da Assembleia de Voto na província de Cabo Delgado, onde houve troca de cadernos. Contudo, a situação foi pontualmente corrigida e apurou-se que deveu-se à semelhança de nomes das Assembleias de votos referentes aos cadernos trocados. Todos os MMVs chegaram com a desejada antecedência às assembleias de voto, apesar de se ter notado a ausência do terceiro escrutinador em algumas mesas em Niassa, mas não chegou a comprometer o processo de votação. O material de votação chegou pontualmente e completo a todas as assembleias de voto. No geral, as assembleias de voto abriram pontualmente às 7 horas. Em todas as assembleias de voto não foram detectados panfletos e outros materiais de propaganda de voto eleitoral, e outro material de propaganda eleitoral explicitamente visível, tomando em conta os parâmetros que a lei eleitoral estabelece. Mas foram detectados casos de pessoas que tentavam aliciar eleitores a votarem em partidos e candidatos da sua preferência, tanto nas filas como nas imediações das assembleias de voto, recorrendo a várias artimanhas. O caso mais notório registrou-se na província de Niassa, concretamente no distrito de Lago, onde um cidadão tentou oferecer almoço aos eleitores que estavam nas filas, sem pedir explicitamente o voto, mas dizendo que aquela era uma ação promovida pelo seu partido para aliviar a fome das pessoas. Os observadores do CNJ denunciaram o caso, tendo sido ordenado a retirada imediata do cidadão e o mesmo acatou pacificamente. Houve diferença na dinâmica do trabalho entre os MMVs das várias assembleias de voto. Na sua maioria, o processo de votação decorreu de forma ordeira, com fluidez satisfatória, inclusive observando a cedência de prioridade a idosos, mulheres grávidas e outras pessoas com esse direito conforme consagra a lei eleitoral. A equipa de observadores do Conselho Nacional de Juventude recomenda que para os próximos pleitos eleitorais sejam tomadas as seguintes providências: que as entidades da organização e gestão eleitoral determinem o período oficial para a credenciação dos observadores com uma antecedência que garanta a correção de eventuais falhas. Que haja maior rigor na seleção dos MMVs e na sua capacitação, com uma maior orientação virada para a qualidade, assente no potencial comprovado de cada um para o trabalho e, igualmente, que sejam verificados os materiais de votação antes da sua distribuição. Que os partidos políticos adotem medidas mais arrojadas para assegurar que os seus membros e simpatizantes cumpram escrupulosamente a lei eleitoral. O Sheikh Aswad Salah, orador desta sexta-feira na mesquita Uthman bin Affan, arredores da cidade de Nampula, considera que o conhecimento é imperioso para todas as faixas etárias. Amanhã, depois da manhã, deixa o dunya. O certificado deixou,
a posição que você adquiriu, que você, como pensa, através do seu conhecimento, deixou e vai no Akhira. No Akhira, o que vai te servir é o certificado de ilmo shari'i. Não estamos a dizer que não vamos à escola, não. Estamos a dizer que devemos dar uma importância, um valor, conhecimento do Dini, depois vamos com conhecimento secular. As madraças já não existem. Não existem madraças. E os pais estão calados. Parece que nada está a acontecer. Parece que o assunto não nos diz respeito. Ayuhal ikhwa, vamos à procura do conhecimento, nós próprios e nossas famílias, para garantirmos o sucesso do dunya, assim como akhira. Queremos filhos que amanhã, se Allah nos levar primeiro, que possam fazer dua para nós. Porque aprendemos no hadith, nos ahadith do Nabi sallallahu, que quando o ser humano morre, todas as suas ações são congeladas, excepto aquelas 3 coisas, e uma das coisas é um filho piedoso. Como é que você vai ter um filho piedoso quando não conhece Allah? Está o desafio, a questão, como terá o filho piedoso se não ordena o filho a conhecer o Criador da piedade? Está de previsão para estas próximas 24 horas e convidamos a acompanhar a seguir o khutbah da semana. Fique bem, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.